Senhor Jesus, amém, amém e amém. Vire para esse irmão que está do seu lado, amém. Fala amém, meu irmão. Fala assim: você não é uma pessoa que assiste o culto, você participa do culto. É igual aquelas pessoas que estão em casa, não assistem o culto, eles participam do culto. Amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. É um texto muito conhecido. Já preguei sobre esse texto várias vezes. E provavelmente você também já leu várias vezes esse texto, já ouviu sobre esse texto. Mas hoje nós vamos falar de um prisma, de um ponto de vista interessante. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler apenas, apesar de tratarmos da história toda, do relato todo, nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos, que diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber essa notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Paizinho, graças nós te damos, meu Deus, a tua palavra que será exposta, que ela possa produzir vida, graça, favor, cura, transformação, libertação, e que o Senhor possa ser exaltado e glorificado ao término dessa exposição. Abra os nossos corações, as nossas mentes, porque aquilo que o Senhor quer falar conosco é algo muito especial, de uma pequena porção da sua palavra, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o de repente. O de repente de Deus, ele é o momento que tudo muda. O de repente de Deus é o momento que tudo muda. Tudo muda. Fala com esse irmão: quando você vive o de repente de Deus, tudo muda. Fala para ele: muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de estar, e muda a sua forma de enxergar o Deus que você serve. Fala para ele: muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. O de repente de Deus. Por que eu estou falando sobre o de repente? Preguei nesta manhã, falei sobre Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, que de repente ouviu-se um som. E eu falava pela manhã que inicialmente quando Jesus aparece, ele aparece para 500. Mas quando aqueles que permaneceram, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, a Bíblia diz que só tinha 120. Depois eu falei um pouquinho sobre aquele terremoto que tirou Paulo e Silas da prisão. É o único terremoto na história que eu conheço, que eu já ouvi, eu não sei se você já ouviu outro. Tremor de terra é uma coisa, terremoto é outra. Que ninguém morreu e ninguém machucou, somente 2 filhos de Deus que estavam orando e estavam adorando foram libertos. É o único terremoto que eu conheço da história que liberta 2 homens que oram e 2 homens que adoram. Os demais terremotos que eu conheço foram terremotos que geraram morte, foram terremotos que geraram destruição. E eu falava para a igreja que há terremotos e há tempestades na nossa vida que não acontecem para nos destruir, acontecem para nos mudar e nos reposicionar.
E às vezes não é reposicionar fisicamente, é reposicionar espiritualmente, é reposicionar mentalmente, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando nós chegamos, eu estava falando agora, quando nós chegamos em dezembro, nós temos uma mania, isso já é desde pequeno, nós temos uma tendência de fazermos o inventário do nosso ano. Ou talvez de fazer a biópsia do nosso ano. Por que inventário e por que biópsia? Inventário porque é algo importante e nós queremos saber se tudo correu bem, se nós começamos e terminamos do mesmo jeito, se alguma coisa tem que mudar, se a casa tem que mudar, se as roupas tem que mudar, se o carro tem que mudar, se algumas atitudes tem que mudar. E também nós temos o hábito de fazer a biópsia, porque nós não gostamos de fazer a autópsia. E quem não faz biópsia tem que fazer autópsia. Quem não olha para dentro, quem não olha para dentro de você, quem não olha para dentro da sua casa e não consegue enxergar quem você é, para onde você está indo e com quem você está indo, a autópsia terá que ser feita. Então, para que não haja autópsia, você tem que fazer a biópsia. Quem sou eu? Para onde eu vou? E com quem eu vou? Porque se você não sabe quem você é, já é um grande problema. A primeira coisa que o próprio Deus ele faz com Jesus, ele diz: és o meu filho amado, a quem me comprazo. Repare que a identidade de Jesus, ela foi afirmada ali. Quando Jesus estava sendo tentado, a primeira coisa que o diabo tenta Jesus é na sua identidade. Se és filho de Deus, faz isso. Se és filho de Deus, faz aquilo. Então, se você não sabe quem você é, a primeira biópsia que você precisa fazer é essa. Agora, para onde eu vou? Tem a ver com o propósito, tem a ver com o chamado. Agora, com quem eu vou? Porque às vezes você sabe quem é, você sabe para onde vai, mas está com a pessoa errada, você não vai chegar lá. Eu costumo dizer que quando duas pessoas vão para o mesmo lugar, em algum momento da vida nós vamos encontrar. Quando nós vamos para o mesmo lugar, em algum momento da nossa vida nós vamos encontrar. E então esse ano, no mês de dezembro, nós começamos a fazer esse inventário, nós começamos a fazer essa biópsia, e nós começamos a questionar três coisas. Nós começamos a questionar três coisas. Primeiro, nós questionamos Deus. Segundo, nós questionamos as nossas motivações. E em terceiro, nós questionamos os nossos esforços. Por que que Deus não fez? Por que que Deus... Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus esteve comigo? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus, será que Deus, será que Deus, será que Deus, será que Deus? E nós começamos a questionar Deus. A segunda coisa, nós começamos a questionar as motivações. Eu fiz, mas parece que ninguém viu. Eu estava lá, mas ninguém enxergou. Eu até fiz o melhor que eu pude, mas não foi suficiente. E depois nós começamos a questionar os nossos esforços. Será que vale a pena? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena jejuar? Será que vale a pena ir na igreja? Será que vale a pena continuar fazendo aquilo para o meu marido, para a minha esposa? Será que Deus me chamou? Será que Deus me colocou ali mesmo? Será que... Aí nós começamos a questionar as decisões. Nós começamos a questionar os esforços. Eu fiz tanta coisa e ninguém viu. Aí nós começamos a entrar num conflito entre Deus, motivações e esforços. Nós começamos a olhar para Deus como se Ele estivesse muito longe. Nós começamos a olhar para Deus como se Ele não fosse onisciente, onipresente, onipotente. Nós começamos a olhar para Deus como se Ele não tivesse o comando do universo nas mãos. Nós começamos a olhar para Deus como se Ele fosse incapaz
de suprir os nossos caprichos. Nós começamos a olhar para Deus como se Ele fosse capaz de ouvir a nossa oração. Nós começamos a olhar para Deus como se Ele fosse um igual a nós, limitado. Mas eu vim aqui nessa noite para lhe dizer que toda essa confusão que está na sua cabeça, tudo aquilo que você está vivendo neste momento, não tem a ver com aquilo que você pode fazer, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso alivia seu coração? Isso alivia seu coração? Não tem a ver com aquilo que você quer. Deus nunca vai dar para você aquilo que você quer. Ele vai dar o que você precisa. Sabe por quê? Porque Ele não está aqui para satisfazer caprichos. Ele está aqui para realizar propósito. Ele não está aqui para satisfazer capricho. Ele está aqui para realizar propósito. E neste texto que nós vamos ler, nós vamos ver que desejos não foram realizados, mas propósitos sim. Vira para esse irmão e olha bem no olho dele e fala assim: meu irmão, eu sinto muito em lhe dizer, se o seu desejo não estiver alinhado com o propósito, esquece dele. A sua oração hoje tem que ser: meus desejos alinhem com o propósito de Deus. Que os meus desejos sejam alinhados com o propósito de Deus. Porque se não tiver, o Senhor não vai fazer. E diante desse texto que nós estamos aqui, meus irmãos, seja bem sincero. Esse ambiente aqui, a morte de Lázaro, parecia, e até hoje parece para mim e para você que é o fim. Verdade ou mentira? Quando você recebe uma notícia de morte, para você é o fim? Ou você vai lá e ora na cabeça do defunto e fala assim: ressuscita? Todos nós nos preparamos para o funeral. Todos nós nos preparamos para o funeral. Por quê? Porque para nós uma notícia de morte é a notícia do fim. Para nós uma notícia de morte é uma notícia do fim. E aqui humanamente, Marta e Maria, aqui humanamente não havia mais solução. Já havia 4 dias no sepulcro. Já havia uma realidade que já estava começando. Eu não sei quantos dias demora para entrar em decomposição, mas a situação já estava complicada, ao ponto das irmãs virar: já cheira mal, não mexa com isso, já cheira mal. Para nós esse ambiente é um ambiente que acabou. Para nós é um ambiente que acabou. Mas eu vim aqui para lhe dizer que é exatamente nesse ambiente que Jesus se manifesta. É exatamente nesse ambiente que Jesus vem com o de repente dele. É exatamente nesse ambiente que Jesus chega e muda a história. É exatamente nesse ambiente de impossibilidade humana que Deus faz. Fala com esse irmão que está do seu lado: tudo que for humano, não se esqueça, é para você fazer. Fala com esse irmão: tudo que for humano, não se esqueça, é para você fazer. Agora, tudo que for sobrenatural, pode deixar para o meu Deus, que Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando, Ele já está realizando, Ele já está fazendo aquilo que você não pode fazer. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. E aí nós terminamos o ano e ficamos assim: sim, durante 11 meses você não fez a sua parte, e agora quer que as coisas aconteçam naturalmente. Não vai acontecer. Essa notícia te ajuda, te acalma, te tranquiliza ou te desespera? Agora pode ficar tranquilo, que tudo que estiver alinhado com o seu propósito, não vai virar o ano sem acontecer. Não vai virar o ano sem Deus se manifestar. Não vai virar o ano sem Deus dar uma palavra. Não vai virar o ano sem Deus movimentar alguma coisa. Eu hoje pela manhã terminei de pregar,
E uma irmã veio me contar um testemunho. Eu vou até partilhar esse testemunho daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou partilhar esse testemunho. Qual foi o testemunho que a irmã me deu? Foi que durante a semana ela ligou para mim para conversar comigo sobre uma situação muito difícil em que o coração dela estava aflito. E é interessante que quando ela me ligou, ela nem sabe disso. Quando ela me ligou, eu tinha acabado de preparar as mensagens do fim de semana. Já estava tudo alinhavado. E nós oramos, e eu dei uma palavra sobre a vida dela. Ela depois orou. E quando foi hoje, ela me disse assim: pastor, eu vim aqui para te contar um testemunho. Existe algo que era impossível aos olhos de advogados, aos olhos de homens, aos meus olhos. Mas na sexta-feira eu recebi uma resposta. Aquilo que era impossível agora se tornou possível. Aquilo que era impossível se tornou possível. Por quê? Porque era impossível. Agora aquilo que é possível, somos nós que temos que fazer. Não negligencie aquilo que você tem que fazer. Não negligencie aonde você tem que ir. Não negligencie o que você tem que falar. Não negligencie os ambientes que você tem que sentar. Agora aqueles que é o Senhor que vai te colocar, fique tranquilo que Ele vai ser colocado. E aqui no capítulo 11 de João nós vemos o que eu chamo de repente de Deus. Nós vemos algo sobrenatural, como Ele de forma inesperada, soberana e poderosa, mudando uma realidade que parecia irreversível e impossível. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Eu notei aqui algumas curiosidades em relação a esta realidade. Primeiro, na maioria dos textos que acontece o de repente, que tem a palavra de repente na Bíblia, eu gostaria de dar esse trabalho de casa para você. A maioria dos textos que tem o de repente, e de repente, e de repente, sempre vai acontecer o de repente no limite. Pastor, não tem como acontecer. É nessa hora que vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é especialista em nos mostrar, e Ele faz questão de nos mostrar, que o milagre só pode vir dEle. Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque o dia que nós acharmos que nós estamos fazendo alguma coisa, aí é o início da nossa queda. É o início da nossa queda. Por isso é que Ele deixa sempre no limite. Porque Ele quer ver o nosso nível de dependência. Ele quer ver o nosso nível de confiança. Ele quer ver o nosso nível de relacionamento. Ele quer ver a nossa profundidade espiritual de confiar e de entender que Ele ainda continua no controle de tudo. O de repente nunca é improviso de Deus. Presta bastante atenção, o de repente nunca é improviso, é um planejamento divino. Presta bastante atenção, o de repente nunca é improviso. O de repente não tem a ver com aquilo que nada, não, já está farto de orar, eu vou fazer alguma coisa. Não. Deus não faz nada para te agradar, Deus faz para realizar o propósito ao qual você foi criado para viver. O de repente de Deus, além de não ser um improviso e ser um planejamento divino, fala para esse irmão que está do seu lado, você foi planejado desde o ventre da sua mãe. Você foi planejado desde o ventre da sua mãe. Pastor, você não conhece a minha história. A minha mãe nem me queria. A sua mãe não te queria, mas Deus queria. Deus queria, Deus queria. Deus te planejou desde o ventre da sua mãe. O de repente também, ele exige um processo. Mesmo quando o milagre é imediato. Naamã teve que passar por um processo. O cego de Jericó teve que passar por um processo. Enquanto não viveu o processo, o milagre foi imediato? Foi imediato. Mas antes teve que ser um processo. Cutuca seu irmão e fala com ele assim: agora já entendi. Por que o milagre não chegou? É porque eu estou no capítulo do processo. Eu estou no capítulo do processo. E nesse texto que nós lemos, você vai ver também que eu vou encontrar algumas lições aqui.
Deus usa também o de repente para revelar a sua identidade. A sua identidade de libertador, a sua identidade de provedor, a sua identidade de defensor, a sua identidade de ressuscitador, a sua identidade de restaurador e a sua identidade de salvador. Agora, quem é o seu salvador? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu libertador? O de repente de Deus também traz resultados que supera aquilo que nós pedimos. Marta e Maria chegou para Jesus para falar que ele estava morto ou que ele estava doente. Nós lemos o texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã e Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele que amas. Quando elas chegam e mandam dizer para Jesus, há uma informação aqui: está enfermo aquele que amas. Mas o texto não termina dizendo sobre cura. O texto termina dizendo sobre o quê? Ressuscitar. Tem coisas na sua vida que Deus não vai modificar, Ele vai fazer de novo. Tem pessoas aqui orando desde janeiro. Muda. E o Senhor, não, a mudança não tem a ver com o seu propósito. O que tem a ver com o seu propósito é algo novo que eu vou fazer, é algo diferente que eu vou fazer, é algo que todo mundo vai ver que vai ser algo diferenciado. Você está pedindo cura, mas eu quero é ressuscitar, eu quero é transformar, eu quero dar vida de novo, eu quero fazer algo surpreendente, porque eu tenho um propósito. Mas o maior de repente que vai acontecer na minha vida e na sua vida ainda está por acontecer. Todos os de repentes que aconteceu até agora será incomparado com aquele de repente que irá acontecer. É quando aquele que foi vier nos buscar como um ladrão. Vier nos buscar como um ladrão. Vier nos buscar quando ninguém está esperando. Ele vai chegar e vai vai terminar a sua obra, nos levando para onde Ele foi preparar lugar. Agora, quando nós entendemos isso, nós vamos entender alguma coisa muito interessante. Que Deus, Ele nunca está com pressa. Mas eu aprendi algo interessante. Deus, além de não ter pressa, Ele também nunca está atrasado. Aquilo que é pressa para você ainda está no controle e no relógio de Deus, porque Ele não trabalha com o Cronos, Ele trabalha com o Kairos. O Kairos é aquilo que é o tempo de Deus, é o tempo que nós não entendemos, é o tempo que nós não compreendemos e só Ele compreende. O que nós precisamos é obedecer. E dentro dessa realidade aqui, presta bastante atenção. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha que interessante a resposta, olha que interessante a atitude de Jesus. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela. Olha que interessante. Jesus seja por ela glorificado. Olha que interessante isso. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, verso 6, soube que Lázaro estava doente. Presta atenção.
A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus e Jesus era amigo de Lázaro. Eles eram amigos. A primeira informação que eu recebo aqui é que ele usa a doença de Lázaro, porque até então Lázaro estava enfermo. Ele usa a doença de Lázaro para que ele seja glorificado. Mas a segunda informação, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, Lázaro é quem? O amigo de Jesus. Lázaro é o amigo de Jesus. A Bíblia diz que ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele... Meu irmão, quando você recebe uma notícia de que um amigo seu está gravemente doente, gravemente enfermo, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Ligar, pegar um avião, pegar um carro. Eu preciso ir, eu preciso despedir, eu preciso orar pelo meu amigo, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu amigo. Fala com esse irmão que está do seu lado. Isso é um pensamento humano. Mas Deus não trata a nossa humanidade. Deus não trata nós somente com a nossa humanidade, com a nossa forma de pensar, porque Ele está muito além daquilo que nós pensamos. Ele está muito além daquilo que nós imaginamos. Ele já desenhou o roteiro, Ele já criou o caminho, e nós temos que passar por esse caminho. Não há hipótese. Nós temos mania de olhar coisas espirituais com o olho natural. E temos manias de olhar coisas naturais com os olhos espirituais. Você precisa aprender a separar isso hoje. O que é espiritual é espiritual, o que é natural. O que é você para fazer, é você que vai fazer. O que é Deus fazer, o que está nas mãos de Deus é para Ele fazer. Olha a forma, quando eu leio isso aqui eu falo, não é possível que Jesus está tratando esse homem desse jeito. Imagina se esse homem não fosse amigo dele. Ele demorava 10 dias então, hein? A mesma coisa eu olho para aquele cego. Jesus pega o cego, lambuza os olhos dele de barro e fala assim: agora vai e lava-te. Qualquer um de nós saindo aqui, vendo um cego ali na rua, você vai ajudar ele a atravessar, vai ou não vai? Vai ou não vai? Jesus pega um cego, além de cego, Jesus lambuza os olhos dele de barro, deixa ele ainda mais sem ver ainda, e fala: agora vai e lava-te. O texto é de forma clara: vai e lava-te. Porque há coisas que é Deus que vai fazer, mas há coisas que nós que temos que fazer. E naquele momento, quando Jesus demorava, eu aprendo algo muito interessante, que o de repente de Deus, Ele ressignifica a demora que eu entendo. Para algumas coisas aqui, para algumas pessoas aqui, Deus está demorando. Mas para Deus, Deus está trabalhando. Fala com esse irmão que está do seu lado: Deus não está demorando. Deus não está demorando, Deus está trabalhando. Deus está te colocando no processo. Repare algo, olha só para você ver. Aqui o verbo ficar, presta bastante atenção. É um verbo grego, meno, que diz assim, indica a permanência deliberada, intencional. Jesus não ficou por falta de urgência, mas porque a glória dele precisava de um cenário maior. A glória dele precisava de um cenário maior para se manifestar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Há coisas na sua vida que não vai acontecer hoje, porque ele precisa de um cenário muito maior, para que o seu marido conheça Jesus, para que a sua esposa conheça Jesus, para que o seu patrão conheça Jesus, para que portugueses dessa nação possam olhar e dizer: realmente, aquele é o Filho de Deus, aquele é o Senhor, aquele é o Salvador. E você humanamente cura. Não, Jesus ressignifica. Eu vou ficar de propósito, porque eu tenho uma terra. Eu não sei se você sabe, aonde eles estavam era onde também estavam os inimigos que queriam maltratar Jesus. Às vezes nós não entendemos aonde Lázaro estava. Inclusive, se você ler o texto, você vai perceber que os discípulos vão falar com ele: então vamos para morrer com ele.
Vamos para ser apedrejado com ele. Não, não. Jesus estava preparando o cenário ideal para mudar mentalidades, para mudar emoções, para mudar a forma de pensar, para mudar a forma de agir. Porque assim, tem pessoas que realmente, quando você prega o evangelho, ela vai entregar. Mas tem pessoas que enquanto não vê algo real acontecer, a mentalidade dela não muda, a mentalidade dela não transforma. E existem de repentes que muda a história. Você já viu aquelas pessoas que você prega, e a pessoa não aceita Jesus? Quando ela está num leito de enfermidade, você vai lá, nem prega, ela fala: eu quero entregar minha vida para Jesus. Existem cenários que são propícios para que o de repente de Deus ele seja uma realidade na nossa vida. A demora de Deus, ela não significa ausência, mas ela significa construção. Fala com esse irmão que está falando: você que está achando que Deus está ausente, fica tranquilo que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na sua mente, Ele está trabalhando no seu coração, Ele está trabalhando ao seu redor, Ele está trabalhando na sua família, Ele está trabalhando em várias realidades que você precisa. Fala com esse irmão: a fé é provada no intervalo entre o pedido e a resposta. Você está passando no teste? Entre o que você pede e entre o que Deus te responde, existe uma prova. Você está passando nessa prova? Deus, presta bastante atenção. Deus ele não precisa ser rápido. Deus ele não precisa ser rápido porque você quer. Ele precisa ser perfeito. Eu vou repetir. Deus ele não precisa ser rápido. Deus ele precisa ser perfeito, porque Ele é perfeito. Ele tem coisas que ninguém mais tem. Ele executa realidades que ninguém mais executa. Deus ele não tem pressa. Deus ele não precisa ter pressa. Ele precisa ser perfeito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Presta bastante atenção. Eu queria que você olhasse nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e que você dissesse algo muito interessante nela. Diga para ela assim: olha, quando você não conseguir ver a mão de Deus, fala, quando você não conseguir ver a mão de Deus em algum lugar, confie no coração dele, confie no poder dele, confie nas motivações dele. Confie. Quando você não conseguir ver as mãos de Deus em algum lugar, confie no coração dele. Confie que Ele tem o melhor para você. Essas irmãs estavam completamente desorientadas. Repare algo. Por que demorou? Por que demorou? Por quê? Por quê? Por quê? Talvez você está no último mês deste ano falando: por que não acontece? Por que não flui? Por que não é uma realidade? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor está preparando o palco ideal para realizar tudo aquilo que Ele precisa realizar na sua vida. Pare de questionar, pare de questionar, pare de questionar, pare de questionar. Pergunta para Deus: o que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor quer de mim? Eu quero viver algo novo. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o de repente de Deus, Ele ressignifica a demora humana. Aquilo que é demora para você, para Deus, continua na hora certa, no momento certo, na intensidade certa, na verdade certa, e não muda nada. Não muda nada. Mas há algo que eu aprendo aqui também. O de repente de Deus, Ele rompe os limites humanos. Ele rompe os limites humanos. Repare algo. Marta vai dizer assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, verso 21, se o Senhor tivesse aqui, aqui Jesus já tinha falado com os discípulos, aqui Jesus já sabia da morte, aqui Jesus já tinha controlado. Fique tranquilo que Ele não morreu, Ele dormiu, fica tranquilo que eu já estou preparando o cenário. Mas quando chega no verso 21, quando chega nessa realidade, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui não terias morrido meu irmão.
Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. Presta bastante atenção. Senhor, olha essa aflição dela. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, olha que conversa. Fala com esse irmão que está do seu lado: se o Senhor estivesse aqui, não. Fala para ele: o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui, o Senhor está lá, o Senhor vê aqui, o Senhor vê lá, o Senhor conhece aqui, o Senhor conhece lá, o Senhor pode aqui, o Senhor pode lá. Tem coisas que nós questionamos a Deus que nós não entendemos. O Deus que você serve é um Deus onisciente? É um Deus onipresente? É um Deus onipotente? Existe mais alguém que é onisciente? Existe mais alguém que é onipresente? Existe mais alguém que é onipotente? Eu não estou a perceber qual é o questionamento. Eu não estou a perceber. Fala com esse irmão: não estou a perceber. Eu não estou a perceber esse questionamento que você está fazendo. Se eu tenho a plena convicção de que Ele é onisciente, onipresente, se o Senhor estiver aqui, você pode não ver Ele. Você pode não estar vendo Ele, mas Ele está aqui. Você pode não estar vendo Ele, mas Ele está lá no seu trabalho. Você pode não estar vendo Ele, mas Ele está lá na sua casa. Você pode não estar vendo, mas Ele está em todos os lugares. Ei, se o Senhor... Isso é um retrato da lógica humana, da lógica limitada. Nós agimos de acordo com a nossa eliminação. Se Jesus tivesse chegado antes, ai, se Deus tivesse agido naquele momento, ah, se a resposta tivesse vindo ontem, ah, se a porta tivesse aberto, ah, se eu tivesse recebido, ah, se eu tivesse falado. Meu irmão, você não falou, Deus coloca estratégia e palavras para você falar. A porta não abriu, Deus te dá uma chave mestra hoje. Ei, você precisa entender que você não está com lógica humana, você está na lógica de Deus. Se o Senhor não estivesse aqui, não, o Senhor só está preparando o palco perfeito para que a glória dEle se manifeste, mas que a glória dEle também possa atingir outras pessoas. Ei, no verso 25, presta bastante atenção. Disse-lhe Jesus, porque Marta, no verso 24, diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Fala com o seu irmão: abandona as visões, abandona o pensamento, abandona as teorias humanas. Aqui você está lidando com Deus. O Senhor te trouxe aqui hoje porque é Deus que vai fazer. Não tem a ver com banco, não tem a ver com advogado, não tem a ver com AIMA, não tem a ver com CEF, não tem a ver com PSP, não tem a ver com tribunal, não tem a ver com nada, tem a ver com Deus dos céus, que tem o controle de tudo. Ei, presta bastante atenção. Jesus fala para ela: o teu irmão vai ressurgir. Jesus fala para você, é como se fosse assim. Jesus fala para você: o que você pediu tem a ver com o seu propósito, vai acontecer. Aí você fala: eu sei que um dia, quando Deus quiser, vai acontecer. Jesus está falando: o seu irmão vai ressurgir. Ei, o seu irmão vai ressurgir, Marta. Olha a incoerência de Marta. Olha a incoerência. A primeira palavra que ele diz para Marta, a Marta diz para ele é: se o Senhor tivesse, ele não morreria. Quando Jesus estava, o que ela disse? Eu sei que ele vai ressurgir, né? Um dia ele vai ressurgir. Eu sei. Aí Jesus traz uma resposta extraordinária. Jesus diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
verá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso. Sabe o que o Senhor estava falando com Marta? Marta, a sua mente ilimitada está olhando para mim como eu dou. Mas eu não sou o eu dou, eu sou o eu sou. Ei, aquilo que você quer não é algo, é uma pessoa. Aquilo que você quer não é algo, é uma pessoa. Presta bastante atenção. Ele responde: não. Disse-lhe Jesus: você está em frente àquele que dá a vida. Você está em frente àquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não passar por Ele. Você está diante do eu sou. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Quando Jesus fala eu sou, Jesus estava rompendo os limites humanos do tempo. Jesus estava rompendo os limites humanos da morte. Jesus estava rompendo os limites humanos das necessidades. Jesus estava rompendo os limites humanos da esperança humana. Jesus está aqui hoje rompendo os limites humanos da documentação. Jesus está rompendo aqui os limites humanos daquela porta que está fechada para você e que já te disseram que a lei precisa mudar. Eu estou aqui para lhe dizer: eu sou. O eu sou está mudando. O eu sou está fazendo. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Um dia ele falou: sai e vai. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. O Deus que aponta o caminho. É o Deus que vai com você no caminho. Porque para onde ele aponta, ele que paga a conta. Não tem a ver com lei. Não tem a ver com lei. Tem a ver com o eterno. Tem a ver com eu sou. Não tem a ver com eu dou. Para de chegar até Jesus: me dá. Eu quero te dizer algo muito especial nessa noite. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, nós vamos descobrir o começo dos recursos de Deus. Pastor, parece que é o fim. Então, se parece que é o fim, ainda não é. Segura as pontas. Mas quando chegar ao fim, pode ter certeza que a mão dele, a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, que ele não está surdo para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos salvar. Mas o que nos faz separação dele são as nossas iniquidades, são as nossas desobediências, são as nossas durezas de coração, são as nossas faltas com as nossas disciplinas espirituais. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos entender que o de repente de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ele faz o impossível. Pessoas aqui nessa noite chegou aqui e tudo que você olha para uma situação é um posicionamento negativo. Você olha para outra é uma impossibilidade. Você olha para outra. Eu vim aqui para lhe dizer hoje que todas essas realidades, relatórios negativos e impossibilidades, o eu sou está entrando na sua vida hoje. O eu sou está entrando nessa situação hoje. O eu sou chegou na casa. O eu sou está aqui. O eu sou chegou lá. O eu sou pode, faz, tem, consegue, fará. Como a nossa mente é terrível. Como as nossas limitações limitam o poder de Deus. Repare que o de repente de Deus aqui, ele vai começar com uma palavra. Quem tem palavra aqui? Quem tem palavra aqui? Quem tem palavra aqui? Quem tem palavra tem promessa. Quem tem promessa tem processo. E quem tem processo tem propósito. Tudo começa numa palavra. Mas repare algo, eu estava lendo esse texto hoje e eu estava vendo algo muito interessante.
Marta, Jesus age de uma forma. Com Maria, Jesus age de outra. Com Marta, Jesus disse pois Marta a Jesus: se estiver aqui não teria morrido meu irmão. Mas também sei, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Quando nós chegamos aqui no 32, no verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, e ao vê-lo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A fala é a mesma. A fala é a mesma. Se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão tinha morrido, não tinha morrido. Quando chega em Maria, se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão tinha morrido. Mas aqui, a Bíblia nos diz que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde os sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. A Bíblia diz no verso 35: e Jesus chorou. Quando eu estava vendo as duas formas, repare que duas pessoas, diante da mesma situação, diante da mesma realidade, diante do mesmo Senhor, fala as mesmas palavras, gera o mesmo questionamento. Jesus age de forma diferente. Uma chegou exigindo respostas, a outra chegou exigindo compaixão. Existem pessoas aqui nesta noite que Deus não vai te dar resposta. Deus vai se compadecer de você. Deus vai chorar junto com você. Deus vai caminhar junto com você. Deus vai estar com você nesse momento, porque Ele não vai atrasar o processo. Ele não vai deixar de fazer o que Ele precisa fazer, só porque você está questionando Ele. Acabou o questionamento. Transforma o questionamento em confiança. Transforma o questionamento em dependência. Transforma o questionamento em entrega. A Bíblia vai nos dizer que para um Ele dá resposta, para outro Ele dá compaixão, para outro Ele chora. Mas para ambas Ele não abre mão de dar uma palavra. Para ambos Ele não abre mão de dar uma palavra. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia Ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Olha só para você ver. Sabe o que é esse aqui? Esse aqui são aqueles que questionam o processo. São aqueles que estão na presença de Jesus. Estão a ver Jesus se compadecendo, estão a ver Jesus trazendo resposta, está a ver Jesus gerando resposta, está a ver Jesus se compadecendo, está a ver Jesus chorando. Mas existe um outro grupo. Não é os que querem resposta, nem os que querem olhar para a compaixão, mas para aqueles que estão questionando. Ele não poderia fazer diferente? O Senhor trouxe aqui você para te responder: não. Não é você que gera o processo, Deus. Fala para esse irmão, cutuca esse irmão, fala assim: ó, não se esqueça, é o Criador que tem o controle na criação. É o Criador que sabe o que faz, como faz, onde faz, por que faz e quando faz. É o Criador. Existe um grupo aqui hoje, reunido neste lugar, que está exigindo resposta. Jesus te deu a resposta hoje. Existe um grupo aqui hoje, que Jesus vai chorar com você. Jesus vai estar nesse processo, e você já sente Jesus nesse processo. Só o fato de você estar aqui
Você já está sendo acolhida, você já está sendo acolhido, você já está vendo a manifestação da glória de Deus. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Mas existe um outro grupo aqui que está perguntando assim: por que não faz daquele jeito? Por que Jesus não pode fazer daquele jeito? Ele não fez com fulano, ele não fez com ciclano, ele não fez com Beltrano. Não, ele é soberano e não abre mão de fazer o que ele tem que fazer. Ele não nos livra de processo. Mas antes do milagre acontecer, preste bastante atenção, verso 39. Verso 38, perdão. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou, fala para ele, Jesus ordenou: tirai a pedra. Fala com esse irmão que está do seu lado. Jesus tirou a pedra, ordenou que tirasse. Jesus tirou ou ordenou que tirasse? Mas Jesus poderia muito bem com o seu poder falar: rola a pedra. Podia ou não podia? Deus não poderia com a sua força só dar um pontapé nela que ela rolava? Deus poderia fazer aquela pedra se tornar invisível ou não podia? Existem coisas que se você não rolar a pedra, você não acessa o milagre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, ouvir e abrir, então eu entrarei, cearei contigo. Fala com esse irmão que está do seu lado. Talvez o milagre já está preparado, só falta você rolar a pedra. Essa é uma ordem imperativa. Não é se você quiser. Rolai a pedra, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, presta bastante atenção que eu já estou acabando. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Talvez existem pessoas aqui hoje que precisam rolar a pedra, tirar a pedra. Não vou mexer não. Eu não vou mexer nesse pecadinho de estimação. Eu não vou mexer nessa emoção de estimação. Eu não vou mexer nessa situação de estimação. Eu não vou mexer, porque já tem muito tempo que eu vivo isso. Ei, você não está diante de qualquer um, você não está diante de alguém limitado, você está diante de alguém ilimitado. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É interessante. Lembra do palco ideal para que a glória se manifestasse? Lembra do palco ideal para que a glória se manifestasse? Lembra do palco ideal para que a glória se manifestasse? Aqui eram 4 dias. Ele ia ressuscitar um homem com 4 dias. Antes de Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ele ressuscitou a filha de Jairo. Preste bastante atenção no que está acontecendo aqui. Todos os 2 milagres de ressurreição, as pessoas tinham morrido imediatamente. Todos os 2, as pessoas tinham morrido imediatamente. Ele chegou no momento em que já estava ali preparando, no mesmo dia, e ele ressuscitou. Mas aqui ele estava preparando um cenário diferente. Aqui já havia 4 dias. 4 dias. Não foi naquele momento, não foi passado um dia, não foi passado 2 dias, foi passado 4 dias. 4 dias. Sabe o que Jesus estava mostrando para aquele povo e para aquela terra? Que queria apedrejar, que queria bater nele, que queria maltratar ele, que queria eliminar ele,
que Ele é o Deus que ressuscita em um dia, Ele é um Deus que ressuscita na hora, Ele é um Deus que ressuscita 2 dias, Ele é um Deus que ressuscita 3 dias, Ele é um Deus que ressuscita 4 dias, e Ele é o mesmo que vai ressuscitar todos no último dia. Depois de anos, Ele continua ressuscitando até agora, Ele continua fazendo até agora, mas cada dia que passa, o cenário para que Ele seja glorificado, para que a glória dEle se manifeste, Ele é maior. Sabe por que não há muitas pessoas se ressuscitando hoje? Porque nós não cremos e não oramos. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão sendo curadas hoje? Porque nós não cremos e não oramos, nós não nos posicionamos, nós não fazemos aquilo que tem que fazer. Ei, quando Ele diz, antes do milagre acontecer, tira a pedra, Deus poderia mover a pedra, mas Deus não move a pedra, Ele exige que nós movamos a pedra, para que Ele possa ter acesso. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira, ela expressa em obediência antes de ver o resultado. Tem pessoas esperando para ser obediente depois de ver o resultado. Eu quero lhe dizer que cantar depois, glorificar depois, é para muitos. Agora glorificar, exaltar, obedecer antes da coisa acontecer, é para poucos. Existe uma igreja que adora antes de acontecer, existe uma igreja que adora antes de ser curado, existe uma igreja que adora antes de ser liberto, existe uma igreja que adora antes daquele documento chegar. Ou você só vai adorar, ou você só tem adoração depois que aquilo acontecer. Tirai a pedra, tirai a pedra, faça a sua parte, mas expresse a sua obediência, seja obediente. Aquela ordem não foi opcional, foi uma direção. Quantas coisas Deus tem colocado como direção nessa palavra, que nós não temos obedecido, que nós não temos vivido, que nós não temos vivido. Agora, a partir do momento que nós colocamos todos os direcionamentos e obedecemos tudo, o de repente dele chega e muda tudo. O de repente dele chega e muda toda a história. O de repente de Deus traz vida aonde só há morte. Presta bastante atenção. Ele disse: sai para tirar a pedra. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouvistes. Aliás, presta bastante atenção no palco que Jesus estava criando. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Existem coisas que você está passando que não tem a ver com você, mas tem a ver com a sua família. Não tem a ver com você, mas tem a ver com seus filhos. Não tem a ver com você, mas tem a ver com a sua posteridade. Não tem a ver com você, mas tem a ver com a sua empresa. Não tem a ver com você, mas tem a ver com o seu ciclo de amizade. Tem a ver com... Deus está usando você, Deus está usando realidades da sua vida para que Ele possa criar um palco de salvação, um palco de libertação, um palco de milagres que vai impactar não só a igreja, não só a sua casa, não só a cidade, mas Portugal inteiro conhecerá que Jesus é o Senhor. Fala assim: eu quero fazer parte desse palco, eu quero fazer parte desse processo. E respondeu-lhe Jesus: e tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus só fala: Lázaro, vem para fora, depois que eles tiraram a pedra. Que pedra você precisa tirar hoje para que Deus dê a ordem? Que pedra você precisa rolar hoje para que Deus dê a direção? Que pedra você precisa rolar hoje para que Deus fale com aquilo que está acontecendo aí dentro? Para que Deus traga a resposta, para que Deus mova, para que Deus direcione, para que Deus realize o milagre. Qual é a pedra que você precisa tirar aí hoje? Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera
Saiu aquele que estivera. Mas ele não estava só doente quando Jesus foi chamado? Fala para esse irmão que está do seu lado: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais subiu no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para você. Fica firme, não pare, não desista. Aquilo que Deus tem preparado é muito maior. Saiu aquele que estivera, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num laço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o. Presta bastante atenção que eu já estou terminando. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o que na sua Bíblia diz? Creram. Existem coisas que você está passando, existem coisas que você está vivendo, que é simplesmente para se manifestar a glória de Deus, para se manifestar a realidade de Deus, e através da sua vida, pessoas conhecerão Jesus. Verso 46, outros porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Meu irmão, eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu não sei como é que chegou aqui o seu coração, como é que chegou a sua mente, como é que você está diante deste cenário de dezembro. Eu não sei como é que você está. Sinceramente, eu não sei como é que você está. Mas eu quero lhe dizer que quando Deus diz, de repente, quando Deus diz tira a pedra, quando Deus diz vai, nada permanece igual mais. Todos os lugares que Jesus passou, todas as pessoas que Jesus conversou, todos os ambientes que Jesus esteve, nenhum deles voltou a ser a mesma coisa que era. Sabe por quê? Porque aonde o eu sou chega, tudo que o eu sou determinou, aquilo que era irreversível, aquilo que era tardio, aquilo que era silencioso, aquilo que era escuro, aquilo que era fechado, aquilo que era travado, Ele chega e abre, Ele chega e faz, Ele chega e cura, Ele chega e libera, porque o de repente de Deus, Ele muda a nossa história. O de repente de Deus, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. E hoje o Senhor está dizendo para você, feche os seus olhos por favor. Hoje o Senhor está dando aqui 3 direções para você. A primeira: tira a pedra. Eu não vou fazer aquilo que você tem que fazer. A segunda: creia na mudança completa. Creia na regeneração completa. E terceiro: espere o que você jamais imaginou. Espere o inesperado. Espere não aquilo que homens podem fazer, mas aquilo que Deus pode fazer. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E eu queria que você se colocasse no lugar dessa história. O que você tem pedido para Deus? O que você tem vivido com Deus? O que você tem esperado de Deus? O que você tem questionado com Deus? Eu queria que você se colocasse nessa posição agora, diante de Deus, e falasse com Ele: Senhor, eu preciso que o de repente do Senhor chegue na minha vida, e que este momento mude tudo. Mude a minha forma de pensar, mude a minha forma de agir, mude a minha forma de entender, mude a minha forma de compreender, mude a minha forma de processar.
e que eu jamais posso olhar para o Senhor somente por causa das suas bênçãos, mas que eu possa olhar e enxergar o cenário todo que a glória de Deus será manifesta. Eu quero fazer parte de algo maior, eu quero fazer parte de algo relevante. Eu não quero somente que eu seja curado, mas eu quero que eu seja transformado. Eu quero nascer de novo, eu quero que a minha família nasça de novo, eu quero que os meus vizinhos nasçam de novo, eu quero que os meus colegas de trabalho nasçam de novo. Tira de mim toda a ignorância espiritual. Tira de mim tudo aquilo que eu tenho pedido para o Senhor, que tem olhado só para o meu umbigo. Tira de mim o de repente do Senhor precisa chegar na minha vida e mudar tudo. Eu não estou diante de um Deus que me dá tudo, eu estou diante de um Deus que é tudo para mim. Eu estou diante de um Deus que pode abrir qualquer porta. Eu estou diante de um Deus que pode curar qualquer doença. Eu estou diante de um Deus que pode libertar qualquer cativo. Eu estou diante de um Deus que não tem limitações. E eu não quero sair daqui tratando o Senhor como um Deus limitado, como um Deus que vai fazer as minhas vontades. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui nascendo de novo. Eu quero sair daqui sendo um novo homem. Eu quero sair daqui olhando para o Senhor e entendendo que existe uma visão maior, existe um propósito maior, existe uma realidade maior, existe algo muito maior na minha vida e através da minha vida. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito, que você falasse com o Senhor agora enquanto nós adoramos ao Senhor. O ministério de louvor vai estar cantando uma canção e eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Você sabe aquilo que Deus falou com você nessa noite? Porque a fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a caminhada toda. Põe a mão assim no seu coração. Esse momento é você e Deus. Existem coisas que você precisa hoje alterar na sua vida, alterar na sua história, alterar na sua mente, alterar nos seus comportamentos. É satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, com a mão no coração. Fala com Ele agora, fala com Ele. Esse momento é só você e Deus. Você sabe o que você precisa. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor falou conosco. O Senhor nos ensinou, Pai, a olhar para o Senhor não como um Deus limitado, não como um Deus que olha como nós olhamos, mas como um Deus ilimitado.
Um Deus que pode o que nós não podemos, um Deus que faz o que nós não fazemos e um Deus que vai onde nós não vamos. Mas nós sabemos, meu Deus, que existe de nós um relacionamento. E esse relacionamento é um relacionamento de proximidade, de intencionalidade. Quando o Senhor chega próximo, quando o Senhor sabe dessa notícia de um amigo, o Senhor tem compaixão. O Senhor não fica indiferente àquilo que está sendo feito, àquilo que está sendo realizado. Mas o Senhor tem uma intenção muito maior do que aquilo que nós pedimos, porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece todas as realidades, o Senhor conhece tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. E nessa noite não é diferente. Nessa noite, diante de questionamentos, nessa noite diante de realidades que pessoas não têm olhado para o Senhor como o Senhor é, pelo tamanho que o Senhor é, o Senhor nos trouxe aqui para nos confrontar. O Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos compreendendo, mas o seu propósito não deixará de ser realizado, porque nós não queremos viver aquilo que precisamos viver. Nessa noite, meu Deus, que o Senhor possa guardar os nossos corações, guardar a nossa mente, e que nós possamos, meu Deus, viver essa realidade de forma intencional. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você continuasse com seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Eu não posso sair daqui hoje sem dar duas oportunidades. Existem pessoas que chegaram aqui e precisa rolar a pedra para que o Senhor possa dar ordem ao milagre. Eu não sei como você chegou aqui, como está o seu relacionamento com o Senhor, mas eu quero lhe dizer que você terá duas oportunidades agora. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você que nunca disse sim para Jesus. Você nunca disse sim para Jesus. Eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Se você é essa pessoa e você quer fazer, a única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita onde você está. É só levantar a sua mão direita onde você está. Aonde você está, levanta a sua mão direita, que o Senhor vai estar vendo, o Senhor vai estar entendendo, o Senhor vai estar compreendendo. E nessa noite você vai viver algo novo e diferente com um Deus que você ainda não conhecia. A segunda oportunidade é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas você hoje precisa renovar a sua aliança com Ele. Você precisa renovar a sua vida com Ele. Você estava fora dos caminhos e hoje você precisa. Você não vai encerrar o ano sem renovar a sua aliança. Basta você só levantar assim a sua mão direita. Levanta bem alto, bem alto. Já existem algumas mãos levantadas. Levanta assim bem alto. Hoje é o dia que o Senhor escolheu. Hoje é o dia que o Senhor está aqui para lhe dizer que eu estou contigo. Eu não esqueci de você. Ainda que você pensasse que eu tinha demorado 2 dias, eu não demorei 2 dias. Eu estava criando um cenário para que a glória dele se manifestasse através da sua vida. Levante assim a mão, levante assim a mão, que eu quero conhecer você. Você que quer renovar a sua aliança, levante assim bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Existem várias mãos aqui nessa noite. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você que quer renovar a sua aliança, você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, eu quero te pedir um favor. Enquanto você levantava a mão, eu preciso orar por você. Vem cá na frente, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Nós já vamos terminar, mas é muito rápido. Pode vir, pode vir, pode vir. Todos vocês que levantaram as mãos, vem, vem, vem. Vai ser um prazer para mim olhar nos seus olhos aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, filha, vem cá. Pode vir, todos vocês que levantaram. Pode vir, meu filho, pode vir, minha filha, pode vir, pode vir. Pode vir, meu filho. Pode vir, pode vir, pode vir. Você que levantou a mão, você que levantou a mão. Mais alguém pode vir, não tenha receio, não tenha receio, não tenha receio. Talvez o rolar a pedra hoje é colocar o orgulho de lado. Talvez o rolar a pedra hoje é colocar a vergonha de lado.
e fala: eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Eu pensava que o Senhor Jesus tinha se esquecido de mim. Não, Ele está criando um cenário maior. Ele está criando um cenário diferente para mudar a história da sua vida, da sua casa e da sua família. Através dessa decisão hoje, pessoas se renderão aos pés do Senhor Jesus. Pai, nesta noite, Pai, nós estamos apresentando aqui a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela vida deles. Obrigado porque cada um deles, Pai, chegaram aqui nesta noite, ouviram a sua palavra, adoraram ao Senhor. E neste ambiente, Pai, eles estão entregando a sua vida para Jesus. Eles estão renovando a sua aliança com o Senhor. Nesta noite, Pai, é noite de restauração, é noite de transformação, é noite, Pai, de encontro com o Senhor. E nós cremos, meu Deus, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem jamais subiu ao coração humano aquilo que o Senhor fará na vida deles e através da vida deles, Pai. Nós cremos, meu Deus, nós cremos no milagre. Nós cremos, meu Deus, que ao rolarem a pedra do coração hoje, o Senhor está dando uma ordem nas emoções, o Senhor está dando uma ordem na mente, o Senhor está dando uma ordem nas intenções, o Senhor está dando uma ordem agora para que tudo mude. E não haja apenas uma cura, mas haja uma transformação real, haja uma regeneração real, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, e declaramos a bênção e o favor do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim aqui, por favor, olhe para mim aqui. Vocês que estão aqui à frente, repita comigo esta oração, bem alto, igual a igreja toda vai repetir comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Perdoa-me, Pai, por todos os caminhos que eu andei que não agradaram ao Senhor. Mas hoje escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Esse novo tempo, a Bíblia diz que nesse momento há uma festa. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão virar para trás, porque eu quero apresentar para vocês uma nova família. Eu quero apresentar para vocês uma nova festa. Eu quero apresentar para vocês pessoas que vocês podem contar, pessoas que vocês podem abraçar, e pessoas que vão caminhar com vocês nessa nova etapa. Tem festa? Tem festa? Tem festa aí ou não? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Cante isso para o seu irmão. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Pastor Gustavo, pastor Ailane e família, vem aqui por favor. Estenda aqui as suas mãos, por favor. Os pastores vêm aqui também, por favor. Pastor Gustavo, pastor Ailane, vão passar agora alguns dias no Brasil, não é verdade? Nós vamos orar pela vida deles. É isso mesmo, nós vamos orar pela vida deles, em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, pela vida desta família, meu Deus.
Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Gustavo, pastora Elane, do Joshua. Oh meu Deus, nós queremos, Pai, te louvar, queremos te agradecer também pela vida da Zoe, Pai, por essa família, meu Deus, que tem servido ao Senhor com tanta alegria, tem servido ao Senhor com tanto temor, tem servido ao Senhor debaixo, Pai, de uma graça, de uma sabedoria que o Senhor tem cuidado. E neste tempo, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor os leve e que o Senhor os traga em segurança, e que esse tempo de férias, que esse tempo, Pai, que seja junto com a família, seja um tempo, Pai, em que eles possam ter renovada, meu Deus, renovar as realidades, Pai, familiares, que eles possam rever os pais, que eles possam rever os filhos, que eles possam rever, meu Deus, todos aqueles que estão lá no Brasil. Que o Senhor possa, meu Deus, nesse tempo que eles estarem lá, que possa ser um tempo de refrigério, possa ser um tempo de restauração, possa ser um tempo de bênção, Pai. Nós os abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se tiver espaço na mala, me leva. Se tiver espaço na mala, me leva. Amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, não saia daqui hoje sem compreender que não é tarde, é Deus trabalhando. Ele não chega atrasado, Ele trabalha no momento certo. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado por cada família, por cada visitante, por cada irmão que está nos ouvindo, por cada irmão que está nos assistindo em casa, no trabalho, numa viagem. Que o Senhor possa continuar guardando, protegendo, cuidando e livrando de todo mal. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos uma semana recheada, inundada e abençoada pelo Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e te apresentamos esse tempo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Uma boa semana. E você que está em casa, mais uma vez celebrando o nome poderoso de Jesus. Não se esqueça, Ele não está atrasado. Ele sempre trabalha na hora certa, Ele sempre age na hora certa, e Ele está agindo na sua vida. Aquilo que demora para você é o palco ideal para que Deus possa ser glorificado e exaltado. Eu abençoo você, abençoo a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Perante o teu trono em adoração.